Olá a todos, obrigada por estarem connosco. O meu nome é Teresa Poeira e sou produtora de eventos na Quinta Nossa Senhora da Serra. Hoje vamos conversar sobre o bolo de casamento. O bolo de casamento é um clássico, existem várias formas, formatos, modelos, cores, uns mais tradicionais, outros mais sofisticados, outros mais rústicos. Mas uma coisa é certa, o casamento não pode passar sem um bolo de casamento. É um dos pontos mais altos da festa. Para conversar sobre este assunto, hoje convidámos a Josiane Rocha. A Josiane tem uma empresa que se chama Josiane Rocha Confeitaria Fina. Trabalha na área da pastelaria e especializou-se na produção de bolos e de doces finos. A Josiane colabora connosco há mais de uma década e temos feito uns casamentos com uns doces muito simpáticos. Na conversa de hoje, sobre o bolo de casamento, vamos procurar conversar sobre dois aspectos importantes, ou seja, não só a parte exterior, a parte visual e a decoração, mas também a parte do interior, ou seja, o sabor, sobre a massa, sobre o recheio, tudo é importante num bolo. Para esta conversa, como eu já disse, vamos adicionar a Josiane para que ela nos ajude a conhecer melhor esta. Josiane, não sei se já está connosco. Nós já pedimos para ela adicionar. Ela já está a caminho. Estamos a aguardar que ela... Oi, é com ela? Oi. Olá. Olá. Olá, Josiane. Como está? Como tem passado nestes tempos? Bem, obrigada. Na quarentena, como sempre, dentro do possível. Claro. Josiane, eu gostava primeiro de lhe agradecer que realmente que estivesse aqui connosco e tivesse o seu tempo e gostava também que a Josiane fizesse um bocadinho a explicação da sua história. Bem, então, como a senhora já introduziu aí, né, tem um ateliê de Eu não doces estou a finos. vê-la Eu muito também não bem, estou vendo. Josiane. Oi? Eu não estou a vê-la bem. Agora já estou. Não, agora Já? não estou. Agora já estou. Já estou. Estou aqui. Já estou, está aqui. Estamos aqui. Está um bocadinho, está um bocadinho, não estou a ver a sua cabeça, só estou a ver um bocadinho. Mas, agora está melhor. Está Estou bem? ótima. Está ótima. Então, como a senhora já introduziu, né, eu estou em Portugal já há 18 anos. Tenho um ateliê de doces finos e bolos de casamento, e pelo que a senhora falou, nós estamos há mais de uma década, já há quase uma década e meia. Maia. Muito ano, muito ano. É muita convivência, é muito amor envolvido, bem doce. É verdade. É verdade. Então, tenho um ateliê agora em Mafra, né? Estava no Magoito, aí bem pertinho da Quinta. Certo. Josiane, o bolo de casamento é uma tradição muito antiga, claro, que também foi evoluindo ao longo dos tempos. É um dos símbolos que hoje perdura, é um símbolo sempre muito importante, que representa a tarefa que ambos desempenham juntos pela primeira vez. Ou seja, a tradição de cortar o bolo perante todos os familiares e convidados. Eu não sei se a Josiane deixei de a ver. Aí. Pronto. Melhorou. Pronto, está melhor. Esta tradição mantém-se e a importância de ter, é muito importante ter um bolo que demonstre a personalidade do casal. E portanto, eu gostaria de começar a falar consigo
sobre a forma e o formato do bolo. Portanto, no fundo quais são os formatos possíveis para se fazer um bolo de casamento. Normalmente o bolo de casamento vai muito de encontro com aquilo que os noivos idealizam, né? Então pode ser redondo, pode ser quadrado, retangular, pode ser um mini bolo individual, que eles, ao partir a fatia, também oferecem um a cada convidado. Pode ser em andares, 2, 3, 4 andares, né? Ou mais, depende do número de convidados também. E também o bolo em andares, normalmente agora a tendência dele não é muito aquele bolo mais largo e espaçoso entre os andares. Normalmente é uma média de 5 centímetros por cada, entre um bolo e outro, para ficar mais elegante, um bolo mais fino. Certo. Josiane, e quais são as tendências atuais para o formato do bolo? Portanto, essencialmente para qual é as tendências, qual é a escolha que as pessoas mais fazem? Depende muito de um conjunto de circunstâncias, depende do ambiente, depende também dos noivos, tem aquele bolo mais clássico, né, tem aquele bolo mais rústico, normalmente o bolo dentro de si tem que estar saboroso, né, e claro, é o que os noivos querem muito, tem que combinar tanto a parte externa quanto a parte interna, tem que estar ali em conciliação os dois. Mas normalmente pode ser um bolo mais clássico, um bolo mais rústico, depende muito do ambiente e da idealização dos noivos. Eu costumo dizer que os bolos são bolo de noivos e não bolo de noiva. Sim, sim. Josiane, acha que a base para colocar o bolo é importante? Muito importante, porque, aliás, faz ali, é o complemento, né, da beleza em si do bolo. A base pode ser em vidro, pode ser em madeira, como esse ano de 2019 foi muito usado aquele estilo mais rústico, numa base de madeira, pode ser mais alta para dar uma certa elegância ao bolo, né, dar põe mais volume. Claro, nós, a Josiane faz bolos para muitos sítios, como é lógico. Nós aqui na Quinta, como temos a decoração proporciona ser um bocadinho rústica, daí se ter usado também muitas vezes a base como a madeira. Eu creio que também fica sempre muito bem. Sim, sim. Não é? Certo. Sim, Josiane, diga-me uma coisa, a cobertura, quais são as opções que nós podemos ter? Nós podemos usar num bolo uma cobertura de pasta americana, que é uma cobertura mais fina, mais clássica, para aquele bolo mais clássico, que tem uma elegância, né, um charme diferente. Então podemos usar pasta americana, ou vulgarmente pasta de açúcar, pasta americana de chocolate, que também é uma pasta americana na cor do chocolate, feita com chocolate. Temos o creme fresco, temos o buttercream, temos um ganache de chocolate, podemos usar também, né? Temos, assim, uma infinidade de coberturas. Também o que eu venho ressaltar aqui, essas coberturas frescas nem sempre tem que ser no tom claro, no tom branco, nós também podemos dar cor a elas. Certo, eu tenho, claro, a Josiane sabe, tenho aqui algumas fotos em que eu posso tentar aqui procurar, portanto, nós temos sempre aqui algumas hipóteses e exatamente sobre o que a Josiane está a falar. Nós temos aqui um bolo que eu vou tentar mostrar, que é um bolo pouco usado, portanto, é um de cobertura de massa fresca, mas com a tonalidade rosa, que é uma coisa que normalmente as pessoas às vezes nem sabem, os noivos nem sabem que é possível. Normalmente acham que tem que ser sempre o branco, mas que é possível, que é uma das justificações que a Josiane está a dar para várias coberturas. Que tipo que ingredientes, no fundo, é que a Josiane usa para as coberturas? Normalmente,
esse creme, esse buttercream, normalmente é a base de uma manteiga, né? E o que que acontece? Com açúcar e tal, é uma cobertura mais doce, é uma cobertura mais mesmo a nível de decoração do que de sabor, propriamente. certo? Tem- Temos o ganache de chocolate, que já é uma cobertura diferente, mas muito saborosa. Dá para poder fazer ali, juntar o útil ao agradável. Um bolo bom por dentro e uma cobertura agradável de se comer. Porque normalmente as coberturas nem todo mundo aprecia, né? Normalmente as Claro. passas, com de açúcar, as passas ficam de lado. E quando é chocolate, não, já é todo degustado pelo cliente. O Sim. convidado, no caso, né? A Josiane recomenda algum local onde os noivos possam tirar inspirações? Depende, as pessoas normalmente vão para as redes sociais ou vão, né, para páginas, não fazendo publicidade, mas ao Pinterest, por exemplo, vão lá tirar Claro. inspirações, mas acima de tudo, o que nós procuramos fazer é não copiar, porque às vezes eles vêm para cá com um bolo que querem um bolo, eu quero um bolo copiado, eu quero um bolo desse daqui. E às vezes nem sempre é como está lá, porque depende do número de pessoas. Um bolo, imagina que os noivos viram um bolo de 4, 5 andares. E depois só tem pelo menos aí 50, 60 convidados. Podemos fazer uma adaptação? Podemos fazer uma adaptação. Podemos fazer um bolo meio falso, né, em esferovite, depois fazer outra parte verdadeira. Mas eles têm que ter sempre a consciência de que nem tudo que está ali pode ser... por exemplo, imagina que um bolo que está lá daquele que deu um trabalho para ser um bolo para 200 pessoas. Né? Uhum. Então, aquele bolo tá ali pode ser feito igual, pode, mas não é o preço de 50 pessoas, né? Então, Claro, nós claro. adaptamos isso. E eu costumo E, dizer que, acima de tudo, o cliente, os noivos, nós vamos conversando, vamos sentando, ver como é que vai ser o ambiente, como é que vai ser as ideias que eles têm. Às vezes, normalmente, tem ideias de que querem um bolo com temas de viagem ao mundo, então querem ali com o mapa mundi, querem ali com coisas que simbolizem, né, esse dia tão especial deles. claro. E em termos de quilos, para o bolo, qual é a proporção por convidado que a Josiana recomenda? Normalmente, sempre eu digo, né, 100 gramas por pessoa, mas depende muito, como eu digo, depende muito do que eles vêm de encontro com o que querem que eu faça. Depende imagina que eles querem um bolo para 100 pessoas, e eu falo, então, normalmente um bolo com essas características, um bolo mais simples, que não tem trabalho em açúcar, que não tem outras coisas que pesem mais, ou que é aquele bolo tradicional, com 8 a 10 centímetros de altura. Eu digo sempre 100 gramas por pessoa, mas às vezes tem noivos que querem aquele bolo mais alto, como está usando agora, um porte duplo, né? Então, um bolo que leva 15, 20 centímetros de altura. Dá para fazer? Dá, mas sempre passa um pouquinho, alerta sempre para eles que pode passar um pouco. Sim, claro. Que estilo e que cores podemos ter para a cobertura? Vai desde o clássico, que é o branco, né? Sim, Então, o branco é aquele clássico que normalmente nunca cai de moda. Temos o pérola, o bege, né? Um café com leite muito clarinho, que também não deixa de ser fino, né? É um bolo muito elegante. Desde o bolo, por exemplo, imagina que a noiva quer um bolo degradê. Então, sim. podemos usar no creme fresco um degradê com 2, 3 tons. Podemos também usar e também pode não ter cor nenhuma, não ter cobertura nenhuma. Ter, por exemplo, o necked cake, ou semi-necked cake, que é o mal barrado, né? Como nós costumamos falar entre nós duas. E são várias as opções. Claro, claro. A que elementos é que a Josiane acha que são indicados para adicionar e para decorar o bolo e para enriquecer, no fundo, o seu trabalho? Que elementos é que acha que é possível e também o que se usa neste momento, as tendências? Sim, a Sandes normalmente teve uma época que foram aquelas rendas, né? Que fazíamos aquelas rendas em açúcar, que botavam em volta do bolo. Pode ter simplesmente também um bolo super elegante, só mesmo com poás, ou seja, com bolinhas no bolo todo e com as iniciais dos noivos, né? Como se fosse um brasão ali com as iniciais, uma coisa muito particular deles, né? Também pode ser usado com flores, serem feitas flores em açúcar, e normalmente é o que dá também um charme todo
todo extra ao bolo, né? Ou também podemos colocar placa, dizeres, tem noivos que preferem dizer vários adjetivos em volta do bolo todo, que também fica uma coisa muito pessoal, muito particular deles, né? Desejando sucesso, felicidade, saúde, enfim. Sim, eu creio que hoje em dia eu tenho muitos noivos que fazem um bocadinho também em função do tema do casamento e, portanto, também a decoração eu creio que tem sempre um bocadinho a ver com todos esses pormenores que no fundo fazem a diferença dos casamentos entre uns e outros, não é? Agora, Josiane, uma parte também muito importante é a parte interior. É aquela que não se vê, mas que contribui muito. O sabor é muito importante para que as pessoas apreciem e o bolo fique na memória das pessoas. A massa é a estrutura, é o elemento principal. Quais são as massas que a Josiane pode produzir? Antes de mais nada, eu costumo dizer que o bolo tem que estar bonito por fora e bom por dentro. Não adianta estar bonito por fora e mais ou menos por dentro, ou vice-versa. Tem que andar os dois ali paralelo, né? Então, eu costumo dizer que o bolo, nós temos que comer o bolo e sentir aquela sensação de satisfação, de prazer, né? Então, tem que ser assim mesmo. E, normalmente, temos massas de chocolate, é uma massa bem fofinha, uma massa umedecida, e normalmente nossas massas são umedecidas, não é aquele bolo seco, né? Então, temos a massa de chocolate, temos a massa branca, à base de iogurte, temos o Red Velvet, que normalmente esse ano também, o ano passado, 2019, também foi bastante solicitado. Temos também um bolo de cenoura, depende do que o cliente quer, né? O que ele prefere mais. Embora eu digo sempre que os noivos, ok, eles têm que gostar do bolo, mas eles têm que ver também que tem um conjunto de pessoas que vão comer, não tem que ser só o gosto deles. Claro que sim. É sempre muito importante ter um consenso. E qual é, no seu ver, qual é a que mais escolhida ou aquela que reúne mais consenso? Qual é? Então, eu posso dizer que, imagina que no ano de 2019 nós fizemos só, né, em bolos. E de 100 bolos que fizemos, eu posso dizer que 85% a 90% foram bolos de chocolate. Por que chocolate? Porque o chocolate é aquela massa que agrada tanto o adulto quanto a criança. Quem não gosta de chocolate, né? 95% das pessoas amam bolo de chocolate. E se ele vier molhadinho, bem recheado, saboroso, ele tem todo um aval. Tanto é que os noivos, quando fazem a degustação, né, na quinta aí com a senhora, eles normalmente têm a opção de escolher tanto, eles vão provar massa branca, provam a massa de chocolate, provam outras massas. E sem ninguém dizer nada a favor, eles vão direto no bolo de chocolate. Aliás, é o nosso carro-chefe, né? É o bolo de chocolate. Sim, o bolo de chocolate é sempre uma boa opção. E claro, depois, além da massa, temos os recheios e a Josiane faz realmente vários recheios. Eu acho que tem uma técnica muito simpática, que é a forma como faz os recheios em camadas, faz vários recheios. E eu gostava que nos explicasse um bocadinho quantos recheios a Josiane põe e que sabores em cada fatia, como é que funciona? Certo. Então, normalmente os bolos, cada andar de bolo, ele leva sempre 3 camadas de fatia, né? Depende da altura do bolo, mas por norma, 85% é sempre 3 camadas de recheio. Então, esses recheios, eles podem ser de um único sabor, ou podem diversificar, né? Podem ter 3 recheios diferentes no mesmo bolo, desde que esses recheios combinem um com o outro, né? Para poder não chocar também a quem vai comer. Ou podem combinar 2 recheios diferentes. Repete um e depois coloca o outro. Um exemplo, um bolo de chocolate com um recheio de 2 camadas de frutos silvestres e uma de aveludado de chocolate. Combina super bem o chocolate com frutos silvestres, né? Então, nós temos assim uma infinidade de sabores, de recheio, que o cliente tem ali uma opção. Depois ele fala, olha, qual que sugere que combina mais, né? E dentro disso que combina mais, eles vão ver, vão escolher. Mas, normalmente, nós temos recheios de
amêndoa, ameixa, abacaxi. Normalmente é mais fresco o abacaxi, porque é mesmo da fruta, nós não trabalhamos com conservante, nem congelados, é mesmo tudo fresco e eu sou o mais natural possível. Eu procuro fazer o trabalho o mais natural possível, né? Porque é para quê? Que é para poder ser agradável ao comer. Então, amêndoa, ameixa, abacaxi, temos frutos silvestres com mascarpone, temos frutos silvestres com leite condensado, temos um brigadeiro branco, temos o baba de moça de maracujá, ou seja, o que é o baba de moça de maracujá? É um creme branco, né, com um sabor agradável ao maracujá. Temos limão, que é com mascarpone, temos um aveludado de chocolate belga, que é ele tem um aspecto de mousse, mas na verdade ele é muito saboroso, porque ele leva doce de leite, ele leva natas, ele leva chocolate belga. Então, dentro daí temos nozes, temos avelã. Nós temos aqui uma noiva, a Renata, que está aqui a dizer que gostou muito do bolo redondo, branco, que fizemos na prova. Portanto, ela está aqui a dizer obrigada, Renata, por ter comentado e realmente os bolos são muito bons, nós tivemos um feedback muito bom e é ótimo, não é? Ficamos sempre muito felizes que os noivos gostem dos seus bolos. Estávamos a falar dos recheios, Josiane, portanto, já falámos aqui alguns que sugeriu, tem mais alguns que possa ir ao encontro do gosto de todos, que no fundo nós temos que ter um bocadinho de variedade e você, eu sei que tem, portanto, muitas hipóteses de escolha. Além desses que já referiu, tem mais algum que queira frisar? Sim, normalmente nós temos uma média de 15 a 20 recheios, né? E temos também o recheio que é o doce de ovos, embora também as pessoas às vezes usem, né, não usem muito, porque querem alguma coisa diferente, mas também há aqueles noivos que querem manter a tradição, que querem um recheio que sabe que todo mundo vai de encontro com o sabor. Então nós fazemos também o doce de ovos, é mesmo feito, não é industrializado nem nada, e também agrada muito. Doce de ovos com amêndoa, por exemplo, combina muito bem. Certo. Josiane, diga-me, podemos ter andares diferentes, não é andares diferentes, peço desculpa, andares com massas diferentes, portanto, imagine fazer dois de chocolate, de bolo branco, ou, enfim, trocar e com recheios diferentes. Qual é a sua opinião? Sim, obrigada, Renata, obrigada pelo elogio. Então, normalmente nós podemos usar, por exemplo, imagina, há aqueles noivos que querem fazer bolos diferentes, querem agradar a todos, digamos assim, né? Eles querem fazer no mesmo bolo, tem a massa branca e a massa de chocolate, como nós já temos feito aí. Imagina que no mesmo bolo, no mesmo andar, temos uma parte de baixo de chocolate, ao meio branco, e depois termina com chocolate. Quando abre, no caso, ficam ali aqueles dois sabores. E até visualmente, né, ele também fica bonito. Até aí tudo bem, mas também tem aquelas pessoas que querem, né, os noivos que querem aquele bolo que seja um bolo de 3 andares. Então, vamos supor, 100 convidados. Então, nesses 3 andares, eles querem 2 de chocolate, 2 massas de chocolate e uma branca. E aí eu alerto sempre para o seguinte, porque normalmente a massa de chocolate vai agradar uns e não vai agradar outros. A massa branca também é a mesma coisa. Vai haver aqueles que não vão querer nem a branca nem a de chocolate, mas pode haver aqueles que vão comer dos dois, vão querer provar dos dois. E aí eu alerto sempre para que eles possam pedir um peso a mais, porque normalmente tem um peso que a dona Maria Tereza Quinta, né, me fornece para eu poder trabalhar, mediante o número de convidados, e eu peço sempre para que coloquem um pouco mais para que não falte. Claro, é sempre muito difícil nós gerirmos os gostos das pessoas e há pessoas realmente que gostam mais de um, mais do outro, mas depois há aqueles que querem provar os dois e aí às vezes deixa-nos um bocadinho atrapalhados, não é? E portanto será sempre bom, eu prefiro sempre que o cliente faça só de uma qualidade só, mas realmente temos às vezes clientes que pedem para fazer isso e claro,
a Josiane faz sem problema nenhum. Josiane, tenho aqui uma noiva, a Mariana, que pergunta se é possível ter bolo de limão. Sim. Tanto a massa ou o recheio, ou os dois, mas é uma questão de conversar depois, mas há a hipótese sim de ter a massa de limão, como nós já fizemos também. Sim, normalmente há uma conjugação que se faz várias vezes, que é o recheio de limão, misturado com o recheio de frutos silvestres, com o de morango, enfim, com uma conjugação que os noivos gostem. O de limão não é tão vulgar, mas com certeza que será possível. Obrigada à também, às vezes as pessoas escolhem eu faço tilhaço muito mais fresco, né? Dependendo da época que vão casar. Sim. Josiane, eu gostava de fazer um desafio que era perguntar-lhe qual é, na sua opinião, a massa e os recheios que maior sucesso possam ter. Então, vamos lá. Ai, o desafio está até fácil. Agora até fiquei com medo, mas... Não, então normalmente um bolo... A senhora me assustou. Normalmente um bolo, por exemplo, uma sugestão que eu dou que as pessoas vai muito de encontro com aquilo que elas provam e aprovam. Por exemplo, um bolo de chocolate com recheio de... Se tiver algum noivo aí que casou na quinta que provou, que escolheu essa sugestão, eu faço favor de se pronunciar. Normalmente o bolo de chocolate, ele combina muito bem, e sai muito bem com recheio de frutos vermelhos, limão e aveludado de chocolate belga. Por que essas três conjugações ficam bem? Por quê? Porque normalmente o chocolate acaba por quebrar um pouco o frutos silvestres, e o fruto silvestre acaba por quebrar um pouco também o doce do aveludado de chocolate belga. E então, normalmente é uma combinação muito boa. Certo. Para massa de chocolate. Claro, claro que sim. E a sugestão, Josiane, para a massa branca, eu creio que a Josiane tem toda a razão e eu sou também dessa opinião. A massa de chocolate é sempre mais fácil de ir ao encontro de quase todas as pessoas. Mas acontece também haver às vezes clientes que não, às vezes os noivos não gostam de chocolate. É pontual, mas acontece. Para a massa branca, no fundo é um tipo pão de ló, quais são os recheios que a Josiane acha que combinam melhor? Então, por exemplo, podemos fazer uma massa branca com recheio de abacaxi ou ananás, né, que é super fresquinho, é super agradável, tem mesmo ali os pedaços da fruta, e não é, como eu volto a frisar, não é enlatada, é mesmo fruta natural, é feito ali todo um processo, um pré-doce, para até então chegar ao recheio. Então fica perfeito uma combinação de recheios de nozes, né? Eu costumo dizer nozes que eu não consigo fazer com uma noz só, é nozes, mais que uma. Então, um recheio de nozes, recheio de abacaxi. Podemos aí conjugar só esses dois sabores, mas se quiser um outro sabor de fruta, também combina bem uma massa branca com recheio de nozes, uma camada de abacaxi e uma outra camada, por exemplo, lisa, sem textura nenhuma, que é de baba de moça de maracujá. Certo. Josiane, os bolos de casamento, e como nós falámos no início, têm tendências e têm evoluído imenso. Também, de vez em quando, acontece os noivos quererem um bolo que é feito de individuais bolinhos pequeninos. Esses bolinhos pequeninos, a Josiane explique-me como é que apresenta, como é que, no fundo, como é que constrói um bolo de bolinhos. Sim, ou bolinhos de um bolo. Exato. Então, normalmente é aqueles pedidos especiais que as pessoas normalmente querem o quê? Querem oferecer um bolinho, um mini bolo a cada convidado. Esses mini bolos podem ser desde o mini bolo trabalhado com pasta de açúcar, né? Desde um simples cupcake,
também pode ser oferecido, recheado e decorado também. Eles podem vir em uma estrutura de acrílico, fazendo ali a imitação de um bolo de andares, uma base de acrílico com 4 andares. Então, vão colocando e no topo, colocam um bolo maior, que é para poder dar o corte. Também pode ser colocado em caixinhas de acetato individuais, por quê? Porque normalmente chega no final da noite que as pessoas já estão com tanta comida, com tanto doce, então às vezes eles podem querer simplesmente não comer ali. Então eles têm a opção de levar para casa e comer no outro dia. Sim, e Josiane, diga-me, a massa desses bolinhos pode ser a mesma, portanto pode ser o mesmo bolo branco, pode ser o de chocolate, como é que funciona? E normalmente ele pode ser a mesma massa do bolo grande em si, e depois são recheados na mesma, lógico que aí nesse caso eles não vão ter 2 ou 3 opções de recheios, eles vão escolher um recheio que gostam mais, e esse bolo é umedecido e é recheado também e depois decorado, tanto no bolo com pasta quanto no cupcake. Certo. Há também outra questão que nós já temos tido aqui, e que a Josiana há pouco também, no início também referiu, às vezes os noivos escolhem um bolo que não tem a ver com a necessidade que nós temos de peso do bolo. Ora bem, imagine, aparece um cliente que quer um bolo com 4 andares e tem 80 pessoas ou 90. É claro que não é possível em termos de orçamento, mas é possível em termos de bolo, portanto nós estamos sempre disponíveis e aí normalmente eu converso consigo e pergunto qual é os custos. Como é que funciona para se fazer um bolo maior do que aquilo que nós precisamos em peso? Sim, normalmente o que acontece, podemos fazer uma parte falsa, né? Uma parte de esferovite para poder manter aquele padrão daqueles andares desejados pelos noivos, porque na verdade acaba por idealizarem, né, aquele bolo, então querem mesmo aquele bolo, mesmo que tenham menos convidados. Podemos fazer uma parte falsa e somente os andares com o número de fatias suficiente para as pessoas que vão estar aí, né? Há pessoas também que preferem, por exemplo, imagina que ter 80 pessoas, mas que é um bolo de 3, 4 andares. Há pessoas que também preferem fazer tudo em bolo, diminuímos o diâmetro de cada andar, para poder depois também sobrar. Alguns querem tirar o bolo do topo, né, que é para poder guardar, para daqui a um ano comer ele novamente. Outros também querem depois o bolo que sobrar, levar para, porque não foi a madrinha, porque não foi, a madrinha normalmente sempre vai, mas porque não foi a vizinha, porque não foi esse, não foi aquele. Então querem sempre oferecer um pedacinho de bolo para aquelas pessoas que não foram, ou ter um pedaço de bolo para poder comer depois. Então esses não se importam de pagar, né, o extra, porque na verdade a quinta limitar dá aquele peso, então eles não se importam de fazer um bolo maior para poder depois sobrar. Certo. Nós trabalhamos consigo já há muitos anos, como já falámos. Para os nossos noivos, aqui da Quinta, o bolo de noiva padrão está incluído nas emendas, portanto não tem custos adicionais. Para outros noivos, que seja noutro local que a Josiane faça, a Josiane terá que fazer um orçamento, não é verdade? Para o caso daqueles pedidos mais especiais e trabalhosos, aqui na Quinta, por favor diga como é que funciona em termos de orçamento. Sim, então normalmente o orçamento para esses bolos, antes de mais, a qualidade do bolo que vai para a quinta e que vai para um particular é exatamente a mesma. Não diferencia em nada por ter menos material, por ser menos recheado, não. É exatamente a mesma que vai para um particular. A diferença é que nós temos uma rotina diária de pedidos de bolo, né? Então, chegamos a fazer 3 bolos por semana, 4 bolos por semana de casamentos e batizados. Então, tem uma rotatividade muito maior ao longo do ano. Lógico que não é justo que o preço seja o mesmo de um particular que vem uma vez no ano casar, né? Então, quando o noivo quer um bolo mais específico, um bolo que tem uma complexidade muito maior, o que que acontece? Nós sentamos com os noivos, a dona Maria Tereza passa, né, o que eles querem. Normalmente sentamos até em conjunto, eu, a senhora e os noivos, que é para poder não falhar nada, para poder estar tudo ali mesmo dentro daquilo que eles precisam. Então, normalmente aí eu vou analisar o bolo que eles querem, o que eles querem,
para poder, então, depois jogar um orçamento extra devido à complexidade. Não é que os bolos sejam, como eu disse, não é que os bolos tenham uma menos qualidade, é que os bolos, assim, eles não têm aquele trabalho mais complexo. É um bolo que requer um trabalho, imagina que eu faço um bolo que demora 10 horas. E aí a noiva quer um bolo que eu vou demorar 2, 3 dias, dependendo se tiver flores de açúcar para fazer, ou dependendo do que tem para fazer, é diferente. E é injusto. Claro, claro. A Josiane sabe que as noivas têm sempre um pânico enorme em termos do bolo, que esteja como idealizaram, que esteja muito bom, muito bonito. E eu pergunto à Josiane, já Ela aconteceu viveu. alguma vez? Aconteceu alguma vez, enfim, assim, uma daqueles percalços que acontece, um bolo desmanchar-se, cair? Ou será que eu conto mesmo aqui para todo mundo ouvir? Sim, 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 sim. Não, mas eu posso falar porque correu bem. Se tivesse corrido menos bem, tudo bem. Já aconteceu? O que importa é o final feliz. O Ah, resto sim, não. sim, sim. Ah, a senhora mesmo já presenciou uma vez que foi assim, até estávamos falando sobre isso, porque no meio da tempestade eu consigo sempre manter a calma, eu consigo sempre estar ali. Então, foi entregar o bolo, estava um dia mesmo tendo uma carrinha, atenção, faço questão de referir isso, temos uma carrinha fibrada, toda própria, toda condicionada para poder usar somente para transporte de bolos e doces, não carrega em carro particular, não tem nada contra quem carrega, mas eu gosto de fazer as coisas ali direitinho como deve ser. Então, tem ali uma carrinha toda fibrada, toda XPTO como deve ser. Eu levei o bolo, e era um bolo, eu gosto sempre de botar muito recheio, era um bolo branco com recheio de doce de ovos. Tá bem, fui levar, fui fazer o bolo, preparei o bolo, fui entregar primeiro da senhora para entregar depois na outra quinta, que também trabalho com outras quintas, como a senhora sabe também. Então, levei primeiro para ir, depois fui levar para outro. Quando eu abro a carrinha para poder entregar o bolo da senhora, que estava assim, todo perfeitinho, porque tinha outra estrutura, e quando eu abro assim, eu só, Eu escorregou, Eu sou testemunha, eu vi. a senhora viu? E aí o bolo estava assim, de 3 andares, estava feito ali. E eu, Eu vi, gente. eu vi. Aí a senhora, e agora como é que você vai fazer? Simplesmente, isso era 2 horas da tarde. E o bolo era para ser entregue ali às 10 horas da noite. E agora como é que você vai fazer? O que, é que eu vou fazer? Vou para casa, vou para o ateliê, no caso, né? Para poder fazer tudo de novo. E era um bolo para 100 pessoas. Ou seja, mas se eu tivesse ali, entrasse em pânico, ficasse ali todo descabelado, isso, aquilo, não ia funcionar nada. Então, procurei manter a calma. Eu acho que é uma das minhas qualidades, é manter sempre a calma na turbulência e estar sempre rindo. Minha filha disse que quando eu estou rindo muito é porque eu estou nervosa. Eu prefiro estar nervosa e rindo do que estar calma e chorando, né? Aí, ok, pegamos, deixamos o bolo aí na quinta para a senhora, tudo direitinho. Voltei para o ateliê e era um bolo branco com doce de ovos. Eu não tinha doce de ovos pronto. Eu não tinha gemas prontas. Eu tive que abrir ovo por ovo para tirar. No final, o bolo estava lindo, maravilhoso, 10 para as 10 da noite, na outra quinta estava chegando o bolo. E eu falei, fofinha, eu tenho intimidade com ela para chamar assim a dona da quinta lá, né? Então eu falei com ela, fofinha, bolo mais fresco do que isso. Os noivos não vão comer em lugar nenhum, porque foi mesmo que eu acabei de fazer. Depois ela até falou, não, foi muito elogiado, porque estava mesmo bom e tal. E realmente estava. Tá lá, mas é aquilo que acontece? Acontece, acidentes acontecem com qualquer um. Lógico, Claro. vamos procurar evitar, vamos procurar, né, fazer um transporte muito mais seguro. Mas aconteceu, Claro. resolvemos e ponto final. Exato, isso é que importa, isso é que importa. Josiana, eu gostava de conversar um bocadinho consigo sobre aquela confeitaria fina, aqueles docinhos que você faz, que no fundo, quando os noivos querem, vai enriquecer a mesa do bolo. Enfim, pode ser também as ofertas. Enfim, eu gostava que a Josiane falasse um bocadinho sobre esses docinhos que eu acho que são maravilhosos. Obrigada. Mas antes, mesmo só para encerrar a parte dos bolos, então é só para poder explicar e as pessoas verem, eu tenho aqui só uma simulação para poderem ver como Ótimo. funciona, na verdade, o bolo com 3 camadas de recheio diferentes, tá? Esse aqui, Ponha um bocadinho mais alto, Josiane. Exatamente. Isso.
Então, aqui, por exemplo, nós temos um bolo de chocolate com recheio de frutos vermelhos, com mascarpone, limão e aveludado de chocolate belga, que é aquele, o que normalmente 90% das pessoas preferem esse, por isso que eu preferi colocar esse aqui agora, tá bem? Então, é um bolo com 3 camadas de recheio, se for um bolo mais alto, ele leva 4 camadas, e se for aqueles bolos duplos, levam só 2 camadas de recheio, porque tem uma divisão no meio e mais 2 em cima, né, por cima. Esse aqui é a fatia tradicional do bolo, nós temos. E depois também, só para poder... É aquele outro que é o Red Velvet, que é o bolo individual. Certo. Muito bonito. Não cai não, hein? Podemos provar? Pode, Posso? pode. Ai, que má! Assim não vale. Assim não vale, que má. Então, era só para finalizar o bolo. Peraí, deixa eu ver se eu não tô com a boca suja de bolo. Então, era só para poder finalizar a mesma parte do bolo, para as pessoas terem uma ideia visual, né? Também de uma identidade visual de como ficaria uma fatia de bolo, para aquelas pessoas que não conhecem. Mas as pessoas que estão aí quiserem provar, podem marcar casamento aí na quinta, que terei todo o gosto em levar para elas provarem. Não tem problema nenhum. Então, a respeito do... Josiane, fala-me dos seus docinhos. Tá bem. Então, em relação aos doces, normalmente nós já trabalhamos também com uma gama dos doces finos, bombons, brigadeiros, porque acaba por ser um complemento especial à mesa dos doces. Aqui está começando já há algum tempo, já as noivas já estão aderindo a isso também, né? Lá no Brasil, uma mesa de doces é aquela mesa que leva assim um bolo e não sei quantos doces bem casados. E então aqui elas já começam a ver isso também devido às novelas, devido também a irem em casamentos de pessoas que vêm de fora, né, para poder veem, gostam, aprovam, e acham uma ideia também super diferente. Então, querem complementar a mesa com docinhos brigadeiros. Normalmente temos uma gama muito grande de brigadeiros gourmet, vai de uma variedade desde brigadeiro de amendoim, brigadeiro tradicional, temos brigadeiro de ameixa, enfim. Uma infinidade muito grande de brigadeiros. Os doces finos, o que são doces finos? Normalmente são os quindins, com coco natural, né? Temos ali os doces à base também de passa, temos aqueles doces que não levam chocolate, que também tem gosto para todos. Então, tem uma infinidade muito grande de doces finos. Temos o camafeu de nozes, que esse já não leva chocolate, e é um doce muito pedido também pelas noivas. E temos as trufas. Qual a diferença dos bombons para as trufas? Os bombons, a base dele é leite condensado, e as trufas, a base dele é chocolate. E trabalhamos com produtos de qualidade, desde o chocolate belga, a matéria-prima toda em si. Aí pode ser colocado na mesa, em pratos, em vários acessórios, né, que complementam a mesa, ou também podem ser oferecidos aos convidados. Normalmente nós temos uma ideia também que funciona muito bem assim, que eles pedem para poder elaborar uma mini garrafinha de vinho do Porto com 3 docinhos para poderem comer depois. Então, colocam depois com a inicial dos noivos, ou um agradecimento, uma forma de agradecerem pela presença, de terem no casamento, né? E acabam por personalizar a caixa que vai ser oferecido depois aos convidados. Dentro os doces, também temos os bem casados. Aliás, na verdade, nós trouxemos os bem casados para cá há 17 anos atrás, porque na altura ninguém conhecia bem casado, e agora há pouco tempo as pessoas já conhecem, mas nós somos os pioneiros a trazer a pasta de açúcar, que era muito pouco vista, 18 anos atrás, quase ninguém via, né? E os bem casados. Sim, nós temos aqui o João a dizer se era possível ter bem casados. E temos aqui também a Mariana a dizer que vai querer os brigadeiros de pistacho. Com certeza, Mariana, não vai poder faltar os brigadeiros de pistacho. E podemos ter os bem casados. Obrigada. Podemos ter, sim, os bem casados. O que são os bem casados? Para quem não conhece bem casado. Bem casado é uma espécie de um bolinho, né, embrulhado, é feito 2 partes e é recheado muito bem recheado, ou com doce de leite, ou com pistache. Temos também uma boa opção para quem gosta de pistacho. Pode ser feito também com doce de ovos. Temos damasco, temos vários recheios. Então, o que é? Ele é embrulhado depois no plástico, um celofane embrulhado no papel, com uma fita de cetim ou seda,
E a decoração depende. Tem clientes que querem o básico, que é só o papel crepom, ou papel crepe, né? Com uma fitinha e um agradecimento. E também temos aqueles que levam com uma renda, ou levam numa caixinha. Tudo depende do que o cliente idealiza. E aí os bem casados são oferecidos aos convidados. Rege a lenda que depois colocamos a simbologia do bem casado, né? Porque os bem casados são oferecidos um a cada convidado. Então, antes da primeira mordida, faça um pedido, né? Que é para dar sorte aos noivos e a quem come. É uma simbologia, é uma lenda, mas que tem a sua graça, né? Tá bom, tem a sua graça, claro que sim, claro. Aqueles bombons que a Josiane faz de morango, é uma boa opção também para fazer de oferta aos clientes. Eu adoro aqueles bombons. Assim, o de morango seria uma boa oferta. Eu, particularmente, indicaria mais para ser comido na festa, no casamento, e não como uma opção de lembrança, né? Por quê? Porque normalmente as pessoas levam e não vão comer no próprio dia, nem talvez não vão comer no outro dia. E o morango é uma fruta muito perecível, né? Então ele aguentaria no máximo 2 dias. Se a pessoa for comer no dia seguinte, no máximo no dia seguinte, tudo bem, até porque eles são frescos, são feitos no próprio dia. Eles não são feitos e congelados e colocados para depois é só banhar, não, não. O doce de morango, o bombom de morango é o último a ser feito, a ser produzido. Então, pode ser feito como oferta, pode, a pessoa come na hora ali, mas eu indicaria um outro doce para oferta. Josiane, gostei muito de conversar consigo. Espero que os nossos noivos também tenham gostado e todos os que nos ouviram. Tenho que agradecer a quem esteve a ouvir-nos e agradecer-lhe a si por estar aqui conosco nestes tempos um bocadinho diferentes do normal, mas continuamos a trabalhar todos para quando recomeçarmos e que estamos cheios de vontade de recomeçar, a ser em grande e fazer novamente as festas que nós gostamos todos de fazer. Obrigada, Josiane, e obrigada a todos. Obrigada, eu também agradeço muito pela oportunidade e que venha logo para a gente poder adoçar a boca desse povo todo, desses noivos lindos, maravilhosos, poderem realizar aquele sonho que está adiado, mas está só adiado, né? Em breve, eu tenho fé que em breve isso tudo vai passar. Claro que sim, claro que sim. Obrigada. Muito Tchau. obrigada a todos. Tchau.